rápido, não veio o PowerPoint, por conta que eu elaborei o PowerPoint, mas porque ele não saiu um formato legal, eu preferi apresentar no Word. De qualquer forma, eu tenho impresso aqui o projeto. Só para pensar, eu tenho 10 minutos, mais ou menos? Como é que é? 10 minutos. Até 10 minutos. Ok. Então, boa tarde. O projeto trata... O projeto chama Análise de Relações de Juventude, Educação e Trabalho no contexto quilombola, Emancipação e Estratégia de Resistência Conquista Políticas Públicas. A intenção do projeto é analisar o quilombo de Ouro Verde, uma ação da juventude do quilombo de Ouro Verde, que vem acontecendo desde 2005, onde, através da verba do PRONAF, que é um projeto do governo, eles conseguem produzir leite para todo o município de Ouro Verde e para as escolas. Aí várias questões vêm de apoio, não é um quilombo isolado, ele tem vários quilombos em volta, tem algumas comunidades também, alguns movimentos do Sem Terra, a MST, que fazem alguns acampamentos também. E a minha preocupação nesse projeto é perceber como o PRONAF, foi o PRONAF Jovem, perceber como a juventude se organizou e perceber como é que esse processo que nesse projeto eu vou chamar de emancipação, né, da juventude sobre as pesquisas cotidianas do quilombo, né, e tal. Pode descer um pouquinho na introdução ali, só para não ter. Pois o projeto de Ouro Verde, vou só ler porque são um pouco chatos. Essa investigação ocorre na comunidade do Córrego de Santa Cruz, localizada no sul do município de Ouro Verde, Minas Gerais, base do Mucuri, Minas Gerais, possui cerca de 60 famílias, 300 pessoas. Nessa comunidade existe uma escola que atende o primeiro ciclo básico e a educação dos jovens e adultos, veja, chamada pelos moradores de Quebra-Pescoço. Essa escola é identificada como quilombola, aí eu coloco defino a escola quilombola. Contudo, é necessário pesquisar o processo escolar se há relação de valorização do conhecimento local, visto que, segundo o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, CEDEF, há nessa comunidade uma forte participação comunitária para a construção dessa escola. Enquanto que do ano em diante, os jovens têm que percorrer cerca de 10 km para a escola pública mais próxima, e esta, ao que tudo indica, o conjunto padrão de ensino fundamental médio. Essa é uma entrada que eu faço no campo, sobre como é que se organiza antes. Essa organização ainda é a organização que antecede a ação dos jovens. Né? O processo de pesquisa, nesse ponto, quando o CDF publica, o CDF e a Palmares publica a questão do quilombo, a gente levanta vários problemas, inclusive com saúde infantil, né? Que acho que é o que mais destacava, e com a falta de articulação. Precisa, gente? É porque não vai sair na gravação. Abaixa um pouquinho, só abaixa. Eu vou falar no microfone só por causa da gravação, porque senão não sai no vídeo. É importante. E essa conjuntura, esse contexto é o contexto do quilombo, antes da entrada da pesquisa ainda. Mais para frente, pode ir descendo? Pode descer... Tá. Das questões do justificativo, desce no justificativo para mim, quando eu vou explicar a introdução. Além da introdução, eu vou explicar qual é o cotidiano desse quilombo, né? Quais são os problemas, essa questão da xistose e tudo mais, e como eles vêm se organizando enquanto jovens antes do projeto do PRONAF. Ou seja, se faz algumas entrevistas e tudo mais, daquele processo metodológico comum padrão para entrar no campo. E a gente vê que os jovens eles têm uma característica desse quilombo, que a juventude desse quilombo ele tem um papel de protagonismo na formulação do quilombo de 2005 para cá. Por quê? Por causa que os jovens eles se reúnem, eles adquirem essa verba do PRONAF, organizam uma empresa, mas uma empresa que não tem um patronado, eles dividem com todos os jovens participantes a questão da gerência da empresa e da porcentagem. Então eles meio que adequam o costume do quilombo para o empresarial, né, para essas requisições empresariais. Eles meio que dividem toda a sociedade
da empresa de produção de leite. E a característica que eu acho que é interessante é como eles conseguem pleitear depois a distribuir o leite nas escolas e no projeto de maternidade do município. As questões que são levantadas é como que os jovens, a relação de trabalho, tanto infantil quanto da juventude, dentro da relação de quilombo, que não é uma que eu também, para fins dessa pesquisa, eu não considero a relação de trabalho e criança uma situação exploratória, e sim uma questão cultural, né? E como que se dá isso, como que se dá o processo de aprendizagem da juventude dentro desse campo de trabalho, que é a questão. Uma coisa que eu coloco na introdução, que é importante também recitar, é que o quilombo ele foi reconhecido pela instituição Palmares em 2005, depois do Pronaf, né, depois do projeto Pronaf, com a participação desses jovens, ele consegue ser reconhecido como quilombo. E esses jovens, além de correr atrás da documentação para reconhecimento do quilombo, eles organizam também a associação de moradores do quilombo. Então, eles passam a trazer a cultura, a tradição, e além da organização de jovens que se declaram jovens quilombolas, e tem essa organização dentro do quilombo, através da Anigogo, eles ainda procuram organizar a questão do negócio. A justificativa, eu levanto todo o campo teórico, a referencial teórico, para as pessoas que fazem pesquisa sobre a relação de juventude, quilombo e trabalho e educação. Juventude, educação e quilombo. Eu faço um levantamento de pesquisa, eu acho algumas pesquisas. Pode descer. Eu já contei ele 5 minutos, então vou correndo mais um pouquinho. E eu estou sempre no projeto comentando a questão da inovação e tradição. Que a inovação ela vem de um requisito, um pré-requisito para conseguir o edital do Pronaf. Então a juventude ela começa a ter essa percepção de inovação, né, que bom, em rumo de negócio, mas também como é que eles conseguem vincular a tradição. Como é que o que é tradicional parece novo para um universo fora do quilombo, o que já para eles já era um costume de 200, 300 anos. E aí e eles começam a trazer isso como novo para o que está fora do quilombo. Só um pouquinho, só para ver o próximo título. Eu vou falar, não, desce, pode ser o próximo título. Desculpa. Aqui na educação quilombola, eu vou discutir através do texto de Miranda e a Ilka Leite, as duas teóricas que eu pego como referência para referencial do campo, a construção do quilombismo, a construção das leis que eles apoiam para fazer tanto na área de educação quanto na área de formação do quilombo. Então eu pego esse trabalho de contrastar as leis e como eles são tratados na jurisdição. Muitas vezes com tribo, aldeias, a jurisdição ainda encontra alguns textos ainda que não condiz muito, pela percepção dos moradores quilombolas, com a realidade do quilombo. E algumas questões que são genéricas, por exemplo, você tem lei específica do quilombo do campo, que é o que eles reivindicam, mas nem todo quilombo é do campo. Então você tem essa discussão ainda da definição e da dificuldade de jurisdição de definir quilombo, tanto no campo da educação, que é o campo que as jurisdições quilombolas mais se destacam, né, que tem aí o projeto da Nilma, tem as leis que buscam uma educação quilombola, então é onde é mais produção da jurisdição, enquanto naquela discussão de 88, 90, 92, que vai se falar do quilombismo, da identidade negra, e é muito apoiado aí no texto do Abdias Nascimento e tal. Pode descer? Próximo título. Eu vou falar. Aí, aqui eu estou falando dos jovens quilombola, como é que eles apoiam mais no texto do Darel Peralva e de um companheiro aqui, o Natalino Silva, que busca a identidade dos jovens quilombola através da própria definição que eles dão, né?
da juventude e que também busca entender o processo de aprendizagem construído pelos jovens fora do contexto institucional. Né? Como é que eles constroem o processo de aprendizagem, como é que essa questão é construída fora do contexto negócio. Na relação desse que eu venho pesquisar, está mais voltado para o trabalho e para a relação. Pode descer? Aqui eu vou começar a trabalhar a metodologia. Eu tento sair um pouco das identidades fixas, então o apoio em Hall, e tento discutir também a questão da modernidade. Então eu apoio muito em Laclau, porque eu estou falando da questão da emancipação e da questão e das questões pós-modernidade e a pós-modernidade. Então os conceitos de identidade que passam por identidade, que passam por esse conceito moderno, pós-moderno e tal, eu busco o Laclau para fazer essa transição, porque eu acho que ele explica um pouco melhor essa transição e tem esse apoio, e tem algumas construções fixas que a modernidade constrói, eu acho que ele nos ajuda a compreender, e o Hall um pouco dessa identidade fixa, dessa construção identitária em comunidade. Pode descer? Para finalizar, o objetivo pode descer, é metodologia. Dentro da metodologia, eu busco, primeiro, a compreensão dos textos, das metodologias mais usadas, porém, que é levantamento de dados, entrevista, observação com base etnográfica, e reparo que, não pela mais usada, mas que eu achei uma prudente a se usar, é a etnopesquisa, muito apoiada aí no texto de Macedo, 2006, mas também apoiado na tese do Ivan Farias, que ele usa a etnopesquisa para entrar no quilombo, só que durante a tese ele vai tendo que apoiar em outras pesquisas, talvez até mesmo pelo caráter de novo da etnopesquisa, esse caráter ainda que não está ainda muito propagado. A etnopesquisa permite, e agora para concluir mesmo, a etnopesquisa nos permite entrar no campo e ser parte do projeto observador e observado. E eu vejo, o que eu observei com todo o levantamento bibliográfico, é que a maioria das pesquisas de quilombo, a pessoa sempre passa por um momento de identificação, né? Com um momento de identificação com o campo, com um momento de interação com o campo muito próximo. Então, na tentativa de antecipar isso, a escolha da metodologia, uma das escolhas da metodologia foi a etnopesquisa, justamente para que eu possa entrar no campo e ser parte do projeto também, com as características de juventude, negritude, favela, e algumas características que vão ser em comum, mas também sem destacar, sem apagar as características próprias do quilombo, as características individuais do quilombo. Então, é isso. Obrigado. Discute agora? Não sei. Para mim, não, acho que é bom discutir tudo. Desculpa, gente, mas a discussão é agora. É agora, ou não? Apresenta, então. Ok, à vontade. Alguma pergunta? Tá? Baixa o cronograma ali, por favor. Algumas questões operacionais para você já foi para o campo, você vai para o campo, vocês têm financiamento para você ir para o campo. Tem uma entrada no campo, que é o que prevê o projeto, que antecede o projeto, mas esse projeto é para uma imersão futura. É uma proposta, né, na verdade, para que eu entre no campo para pesquisar essas relações de juventude. Eu tenho uma entrada a partir do momento que, trabalhando com o Kizomba e com o GI, que são dois grupos aqui que trabalham com o quilombo, chama a atenção a organização de uma juventude para organizar o quilombo, que a juventude ainda é o gargalo dos quilombos que vem sendo pesquisado, enquanto identidade aérea, assim, um pouco, tipo
muitas vezes a dificuldade de identificar com o quilombo e com a cidade, e com as influências da cidade. Então, chamou muita atenção e a primeira proposta desse projeto é que eu entre no campo. Ainda não tenho financiamento e ainda não foi aprovado o projeto. Eu trago ele até para a discussão nesse sentido. Mas a entrada que já tem no campo é sobre o contexto mesmo quilombola, que é a questão da saúde, a questão dos jovens que já veio organizando, e a própria entrevista com um dos jovens que foi para... Agora ele faz parte do SEDA, que é a Secretaria de Estudos Agrários, e foi aprovado aqui no estado de Minas Gerais. Então ele assume o cargo e isso passa a chamar atenção também, por causa que é através do movimento de juventude que ele tem esse destaque. Então já tem essa entrada já tem esse contato com o campo prévio. Sobre a etnopesquisa, o que diferencia a etnopesquisa da etnografia? Você não vai fazer etnografia e pensando também na parte operacional. Quanto tempo você vai precisar de trabalho de campo, usando esse método, se fugir do termo etnografia tem a ver com essa questão de pragmática de tempo necessário para ficar coletando dados na comunidade? Bom, eu até coloco os pesquisadores que investigam na etnopesquisa, o senhor conseguir levantar, eles têm a base de observação da etnopesquisa, justamente, acho que muitas vezes para economizar o tempo de observação que uma proposta de mestrado, por exemplo, não daria. Eu imagino que a etnografia ficaria pesada com uma proposta de mestrado, uma etnografia completa e o tempo que se exige de observação e de conteúdo dado. Não é muito uma fuga, existe uma base etnográfica dentro da etnopesquisa, que é destacada até pelo Macedo e pelo Ivan Farias, mas é uma base de observação que traz a voz, que tem todas as questões etnográficas, porém, para um projeto que eu pensei, a minha proposta, para um projeto de mestrado, com 6 meses talvez de campo, ou o curto tempo que o mestrado nos dá para fazer isso dentro do cronograma, eu pensei que levando as questões de uma pesquisa prévia ou de levantamentos prévios, o negócio economizaria um tempo e teria alguns levantamentos e alguns dados para analisar. E ver se a relevância segue ao doutorado, e aí sim uma pesquisa mais etnográfica, mais contida numa observação mais polida, assim, eu não sei como falar, mas uma observação dedicar mais a questão etnográfica, eu acredito. Mas eu tenho a etnografia ainda como base para a pesquisa quilombola, eu acredito. Eu acho que todo o processo etnográfico ainda é base. O problema é o tempo mesmo e a proposta desse projeto específico. Mas que ele possa continuar, ele é só um provocador inicial e eu acho que ele não vai se concluir nesse sentido. Eu vi ali na parte superior, em algum momento, hip hop escrito. Que aspecto estava ali do hip hop? Na pesquisa de Stopper, uma das pessoas do levantamento bibliográfico, ele pesquisa a relação do hip hop com os jovens quilombolas e de um movimento urbano. Aí que eu trago a discussão do quilombo não ser só campo, também passar, por causa que ele pesquisa justamente quilombo urbano e jovens do quilombo urbano. E aí ele pesquisa a relação do hip hop com a questão da identidade, com a repouso da identidade. Eu só cito ele por sentido, tipo, não é parte do campo de Ouro Verde, mas é a relação do quilombo que extrapola mesmo. Tá, porque quando fala da organização dos jovens, né, e desse aspecto da ação dos jovens, quando eu olho pelo viés da linguagem, eu fico pensando muito em como o hip hop dá uma dimensão de organização e de ação social que é diferenciada do que seria, por exemplo, uma outra organização, um outro grupo que não esse de jovens negros e que querem agir naquele contexto. Para aprofundar um pouquinho isso, eu não sei se você já viu aquela obra da Ana Lúcia Silva Souza, Letramentos de Reexistência, em
em que ela aborda justamente como um grupo de jovens utilizam a cultura hip hop e os letramentos de uma forma que empodera aquele grupo para agir diferentemente. Não sei se você conhece essa obra. Aí depois eu posso te passar letramentos de resistência da Ana Lúcia Silva Souza, da Federal da Bahia. Tá? Mas era só essa observação mesmo, que eu acho essa questão importante. Ótima dica, eu já pedi para o menino notar ali, eu vou procurar assim. Depois eu te passo antes. Obrigado. A Melina tem livro, companheiro de luta, aqui tem um livro. Eu teria uma pergunta para fazer, mas antes de fazer a pergunta, depois parece que o Marcelo também tem, seria só mais uma questão de ordem, né? Então, quer dizer, a gente já está chegando aos 10 minutos que ele apresentou, 10 minutos de discussão da pesquisa dele. Então, eu acho que o que a gente faz? Permanece 10 minutos de apresentação, 10 minutos de discussão para cada trabalho, né? Então, tá. Então, Marcelo, se você quiser fazer, depois eu passo para o outro, então, porque eu teria uma questão para falar para ele. Posso fazer? Você não colocou, embora você tenha dito, é claro que a tua pesquisa vai estar trabalhando com a questão de identidade, de quilombolas, jovens quilombolas, etc., né? Mas você não trouxe as suas perguntas de pesquisa. Você já tem elas elaboradas, porque você, quer dizer, objetivos claros, perguntas claras, quer dizer, o que você quer desse grupo, né? Então, gostaria de saber se você já tem as perguntas e os objetivos. Já tenho as perguntas, os objetivos. É porque, por exemplo, no PowerPoint que eu tinha organizado, elas ficavam mais claras. Mas já tem um objetivo. Os objetivos são esses específicos, que é identificar o quilombo e os perfis dos jovens, caracterizar o contexto do quilombo em Santa Cruz de Ouro Verde, descrever as atividades desenvolvidas pelos jovens quilombolas organizados, por causa que eles estão organizados em duas redes, no Unigolo e na organização de jovens dentro do quilombo, e analisar a percepção dos jovens acerca do quilombo no contexto global e local. Então, essa definição através dos próprios quilombolas, o que é o quilombo, e ver o que eles trazem. A pergunta, bom, o que me instiga, assim, eu acho que a coisa de centro mesmo, é procurar entender esse processo de aprendizagem, de auto-organização, que eles não foram estimulados, ensinados, não teve esse percurso dificultado da escola. Então, entender como é que esse processo de auto-organização e os processos de aprendizagem desenvolvem dentro do contexto de juventude quilombola. Obrigado, senhor. É isso, né? Acabou os 10 Minutos, então, faça a próxima pesquisa. Muito obrigado, gente. Oi. Bom dia a todos. Então, meu nome é Edna Aparecida da Silva. Eu sou estudante do programa de pós-graduação em Linguagem, Identidade e Subjetividade da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E a minha orientadora é Ione da Silva Juvi. E ela não veio hoje. Então, peço desculpa para vocês, porque por isso não ficar no microfone aqui. Mas eu vou apresentar um pouquinho do meu projeto, da minha pesquisa, né, que está em andamento. Então, é um recorte da minha pesquisa de mestrado que está em andamento. Faz parte do estudo sobre educação, cultura e diversidade, que é o grupo de pesquisa da minha professora. E se chama Representações e Identidades Sociais de Raça e Etnia em Livros Didáticos de Espanhol como Língua Estrangeira. Então, eu faço essa análise de como está sendo representado, né, qual que é a imagem que se tem da identidade negra no livro didático de espanhol. Então, os objetivos ali, eu tentei fazer uma apresentação em uma ordem que vocês entendam, objetivos, metodologia, deixar de uma forma clara. Então, a primeira coisa que eu penso a proposta é refletir de que modo as identidades negras são representadas nos discursos presentes em textos escritos e imagéticos de duas coleções de livros didáticos de espanhol. Então, eu faço uma análise lá de uma coleção aprovada pelo Plano Nacional do Livro Didático, lá, Programa Nacional do Livro Didático,
a última, dentro dessas coleções aprovadas, é a melhor classificada. Então, eu peguei a coleção melhor classificada e é uma análise comparativa. Então, tem uma coleção também que vem de um projeto de iniciação à docência, um projeto PIBID. Então, uma coleção mais nacional, mais global e uma coleção mais local, fruto de um projeto de pesquisa, para fazer uma observação de como está sendo representada, né? Representadas as identidades negras nesses materiais de ensino. Então, o objetivo é observar também se o discurso do livro didático dá ao aluno direito à identificação e se essas possibilidades de identificação são diversificadas ou são limitadas, né? Porque a gente tem uma série de pesquisas que comprovam isso, que o livro didático é um material que às vezes ele delimita, muitas das vezes ele delimita o plano de ensino, né? Então, é um material que está na sala de aula, né, e às vezes tem um controle muito grande, assim. Então, na área do espanhol, a gente tem poucas pesquisas, né, então é relevante pensar nesse sentido. Diversas bases de dados, né, para fazer a pesquisa, eu estou analisando, né, no processo de análise de diversas bases de dados e bases de pesquisa para ver o que tem fazendo a literatura lá, né, da área. E muitas pesquisas estão voltadas para a questão do livro didático, né? No entanto, pesquisas que se preocupam com as questões étnico-raciais no livro didático são menos intensas, né? Portanto, pesquisas que a gente tem no país. E, pensando no ensino de espanhol, na aula de língua estrangeira, é menos ainda, é quase raro para o espanhol, para a língua espanhola, né? Então, eu acredito muito que é muito relevante, porque o material, os documentos oficiais da educação para línguas estrangeiras, eles asseguram esse espaço na aula de língua estrangeira, né? E eu pergunto por que, então, que não se faz essa análise, por que não se trabalha na aula do espanhol como língua estrangeira, porque a gente tem uma série de leis e documentos oficiais que asseguram, né, para se trabalhar nesse campo. Então, a partir, né, da lei de 1639 lá, e a importância que as diretrizes também dão, né, para trabalhar a questão da reeducação das relações étnico-raciais no ambiente escolar. Então, as diretrizes curriculares lá estaduais do Paraná apontam para a necessidade do ensino de língua que não prioriza a manutenção da hegemonia cultural. Tem um trecho lá que eu acho que pode resumir um pouco também disso, que é: no ensino de língua estrangeira, a língua objeto de estudo dessa disciplina contempla as relações com a cultura, o sujeito, a identidade. Ensinar e aprender línguas é também ensinar e aprender percepções de mundo e materiais e maneiras de atribuir sentidos. É formar subjetividades, é permitir que se reconheçam no uso da língua os diferentes propósitos comunicativos, independentemente do grau de proficiência atingido. Então, isso é o objetivo, né, da aula de língua estrangeira. O referencial teórico lá, então, estou construindo, né, está em construção, de várias áreas, vários campos de pesquisa, né? Então, é perpassado por um trabalho pensando em identidades e representações, que é essa análise que eu vou fazer a partir do Hall, Moita Lopes. Formação de professores, raça e etnia lá, tem uma série de pesquisadores que eu coloco lá também. Livro didático e ensino de línguas, que é fundamental, e dentre outros, né, documentos oficiais da educação. Então, só vai ter uma base referencial teórico, né, do que eu tenho buscado aí dentro desse campo para desenvolver a pesquisa. É uma metodologia orientada por uma análise de conteúdo, de base qualitativa, com alguns aspectos quantitativos de cunho documental comparativo, que são as duas coleções, e análise do conteúdo a partir da análise do discurso, né, esse discurso imagético, o discurso textual escrito, né, e quantitativo, porque também faço uma análise do quanto aparece e de que forma aparece, né, a identidade negra nas duas coleções e, enfim, depois como são representadas. Então, tem uns traços quantitativos também. Aí eu trago um pouquinho lá, eu fiz um pequeno recorte para vocês, acho que é possível falar ainda,
adiantamento, né, do que está acontecendo nessas minhas análises, né? Então, para começar lá, fala um pouquinho das apresentações, né? De acordo com a Ana Célia lá, a representação de determinada realidade ou objeto não corresponde à percepção real do mesmo, visto que essa tem papel